Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $38.100. Bitcoin que continua alta, rompe os topos de 37.500. A situação parece bem legal, mas hoje teremos um dia de grandes incertezas com o comunicado do Fed. E meu principal objetivo vai ser te falar qual a minha estratégia no momento, tanto para o meu capital de investimento de longo prazo, quanto para o meu capital especulativo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui no diário, relembrando a situação do preço para vocês, relembrando o nosso volumão de fundo e as zonas que a gente precisa romper para reverter essa nossa tendência de baixa muito feia que a gente está aqui. Depois vamos abaixar por 4 horas, 1 hora, 15 minutos, falar de cada um dos tempos gráficos e o que a gente está fazendo aqui, tanto em relação ao investimento quanto ao nosso capital especulativo. Também vamos atualizar os nossos indicadores de sentimento. Pasmem, o nosso long short ratio está quase abaixo de 1, a gente chegou aqui em 1.01, ou seja, quase mais pessoas apostaram na venda no mercado, quase mais pessoas estão shortadas do que em long apostando na compra. Impressionante como o mercado consegue fazer esse tipo de coisa tão rapidamente. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, atualizar pontos de distribuição aqui, e hoje eu vou te explicar por que no meu capital de investimento eu estou tranquilo, fiz boas compras nessas quedas, como espero que todo mundo tenha feito, e não vou mexer para a reunião que a gente vai ter aí, né, a divulgação do resultado, taxa de juros do Fed e o pronunciamento do Powell. Não vou vender meu capital de investimento, mas meu capital especulativo, eu quase dolarizei tudo, eu vou explicar para vocês por que nesse momento, beleza? Então vamos lá. Antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, no diário eu acho importante a gente lembrar que a gente deixou um volume importante aqui, o que a gente está fazendo é um pullback, tá bom? Eu traçaria esse pullback de 2 pontos principais. O primeiro seria da nossa armadilha, né, que a gente tentou romper para cima, né? Isso leva a gente a estar testando 0,5 de Fibonacci agora. E o segundo é desses topinhos lá dos $52 mil, tá bom? Que levaria a gente ainda nem tá no 0,382. Então esses são os 2 Fibonacci que eu tô de olho nesse momento, tá? E para mim, a grande decisão que o Bitcoin vai tomar, se ele vai reverter essa tendência de baixo ou não, vai estar muito ligado a esses Fibonacci e essas zonas de resistência aqui, tá? A gente vai ter essa linha de tendência, a gente vai ter a primeira zona complicada, que na minha visão vai começar próximo dos $40 mil e vai aqui até os 43 ali e tal. Se passar daqui, a gente vai ter uma zona ainda mais complicada, que é a região ali, lembra dos 45.500 até os 47, 48, ou seja, tem muita resistência acima, galera. Não vai ser tarefa fácil a gente reverter essa tendência de baixa, e é justamente por isso que eu acho que à medida que o preço for subindo aqui, a gente tem que estar de olho para distribuir, principalmente o nosso capital especulativo, o capital que a gente está especulando, né? Mas, em relação ao capital de investimento, eu enxergo que os nossos indicadores não estão ruins para a gente já rebalancear e vender o que a gente comprou nesses últimos dias. São alguns fatores que me levam a crer isso, tá? Primeiro, o Fear and Greed continua aqui em extremo medo. Segundo, a gente tem o nosso long short ratio em patamares muito baixos. Está em 1 quase o long short ratio. Então isso é muito bom, né? Isso dita pra gente que muitas pessoas estão acreditando na queda, então o preço pode subir mais. Além disso, né, mesmo a nossa dominância ainda estando em patamares baixos, ela deu uma recuperada nos últimos dias, né? Ela subiu um pouco. Isso aqui para mim continua sendo mais risco do que oportunidade, tá? Afinal, ela está num patamar historicamente muito baixo, mas essa subidinha dos últimos dias aqui também me leva a crer que talvez não faça muito sentido a gente rebalancear a carteira tão rapidamente assim, beleza? Então, para investimento, eu não acho que esse comunicado de hoje, a taxa de juros de hoje, vai fazer muita diferença na minha estratégia de longo prazo do Bitcoin, mas para o meu capital especulativo vai. Claro que o mercado todo está esperando o Powell passar a mão na cabeça e ficar tranquilo, né? Mas se ele não fizer isso, se a gente, por exemplo, tiver um aumento de taxa de juros hoje, que é extremamente improvável, mas se tiver, galera, pode ser um sangue assim, tremendo, tá? E é um sangue que pode levar a gente a ter uma queda muito forte no Bitcoin. Então, basicamente, né, a gente continua com o nosso Open Interest quase na máxima histórica. Então, a gente tem muita liquidez no mercado. E essa decisão vai ser uma das mais importantes dos últimos anos para mim, sem dúvidas. Porque tem muita liquidez agora. Se o Fed é mais duro do que o mercado está esperando, a gente pode ter um dump rapidamente. Em compensação, se ele faz o que o mercado está esperando ou é até mais tranquilo, a gente pode ter um pump rápido.
Então, a minha dica aqui seria, cara, veja se você vai ter estômago para aguentar aí, porque provavelmente a gente vai ter muita volatilidade hoje. Eu, basicamente, acabei vendendo quase todo o meu capital especulativo, porque, a gente teve alguns gatilhos para isso, desde aqui dos 37.500, mas também nessa madrugada, a madrugada foi longa, mas a gente teve sim gatilhos de venda, na minha visão. E eu não quero estar muito exposto para essa decisão do Fed aí, sem contar as incertezas em relação à Rússia e tal. Então, capital especulativo, cara, eu não vou tradear a decisão do Fed. Capital de investimento, decisão do Fed para mim não importa. Na verdade, o trabalho do Fed nos últimos anos e que ele tende a continuar nos próximos só é mais um fator que me leva a crer que eu preciso ter Bitcoin sempre. Tranquilo? Então, a gente teve sim alguns pontos para realizar, tá bom? Bastante compras a mercado em alguns desses topos aqui, algumas liquidações, mas tanto o CVD quanto o nosso long short ratio estão bonitos. Então, eu vou vir aqui shortar o Bitcoin? Não mesmo, tá bom? Na verdade, eu não vou tradear hoje até as 4 horas. Depois das 4 horas, depois das 4h30, né, quando ele começar a falar, o Powell, a gente também vai tomar algumas decisões aí. E acho que a única certeza que a gente pode ter é que nós vamos ter bastante volatilidade, tá bom? Então eu tomaria cuidado em relação a isso. Tranquilo, investidores? Continuando aqui, né, e falando um pouco mais sobre o curto prazo do Bitcoin. Vamos lá. Nesse curto prazo, eu acho que vale a pena a gente traçar o nosso Fibonacci dessa primeira grande resistência que a gente tem aqui, né? E de uma zona onde a gente vai ter dificuldade para ultrapassar, que seria esse 43.400. Então, para mim, como a gente discutiu, né, toda essa região aqui, ó, é região de distribuição, tá? E vai depender o quão corajoso você tá para conseguir distribuir mais acima ou não. Eu necessariamente acho que a gente pode ter força, principalmente com o comunicado do Fed, para ir acima desses 40, quem sabe testar esses 41, mas eu não vou querer estar exposto no Bitcoin aqui, tá? Então eu imagino que se o comunicado for positivo, eu vou vender praticamente tudo e para 100% dólar no capital especulativo até esses 41.200. Tranquilo? Se a gente romper aqui, a gente discute um breakout pro acima, beleza? Isso é o que eu vejo aqui no 1 hora e tal, em tempos gráficos maiores. Temos gráficos menores, para quem não está exposto e quer se expor, eu aguardaria a reunião do Fed, tá bom? Se quiser se expor um pouquinho e tal, porque tá bullish, tá acreditando que eles vão passar a mão na cabeça do mercado, se exponha um pouquinho, tá? Mas, para mim, tá muito exposto agora é um risco que eu não quero correr. Quem quiser correr pode acabar sendo beneficiado por isso, já que a maior probabilidade, eu acho, é ter um comunicado mais ameno, tranquilo? Basicamente, zonas de potencial distribuição abaixo dos 36.500, tá bom? É a primeira zona assim onde eu olharia. Se a gente traçar um Fibo daqui, vamos ver se dá no 0,382. Exatamente, né? Abaixo dos 36.500, a gente começa a ter uma zona de acumulação interessante aqui para o Bitcoin. É uma zona onde talvez eu olhe para refazer algumas posições especulativas aí que eu acabei vendendo em todo esse movimento aqui. Tranquilo, investidores? Para finalizar, vamos falar um pouquinho aqui sobre onde estão as ordens, o que as instituições estão fazendo nesse momento, tranquilo? Cara, as ordens claramente estão mais acima, tá? Esse foi um dos fatores que também me fez sair com quase todo o capital especulativo. Repara que a gente tem aqui muita ordem sendo executada, a gente tem aqui muita ordem sendo executada e a gente tem aqui mais uma barreira de 200 bitcoins. Se passasse disso aqui, a gente ainda teria uma nos 38.800, outra nos 39, outra nos 39.300, até os 40 mil dólares, tá? Então tem muita instituição tentando segurar o preço aqui, o que não é algo muito positivo. Além disso, a gente pode destacar que nos suportes, assim, não tem muita coisa, tá bom? Tem um pouquinho aqui nos 37.500 que já tiraram, tem um pouquinho dos 36.800, que não é muito também, e depois a gente só vai ter mais para baixo aqui, lá nos 35.400, tá bom? Então, eu acho que é um cenário muito instável para a gente estar muito exposto, tá bom? Mas eu só consigo chegar e falar, não, vou vender praticamente tudo do meu capital especulativo, porque eu me sinto confortável com o meu capital de investimento do Bitcoin. Acho que a gente teve ótimas compras aí nesse final de semana. E basicamente, eu acho que a gente tem que ter essas duas visões, né? Uma visão de investidor, foda-se o que o Fed vai falar aqui agora. Numa visão de especulador, que é onde a gente coloca mais capital, né? Afinal, onde a gente rentabiliza mais o nosso capital no curto prazo e consistentemente no longo, eu acho que importa sim o que ele vai falar. Provavelmente a gente vai ter muita volatilidade. Eu não estou afim de tomar um candle de $1.000 para baixo se a notícia for pior do que estão esperando, né? Mas lembra, se tem o risco, tem o quê? Tem o potencial retorno, né? Então tudo é risco e retorno. Quem for mais corajoso e ficar aí para a reunião pode se beneficiar de um pump muito forte do Bitcoin, caso o comunicado seja mais ameno. Beleza?
Então é isso, dia incerto, dia onde não vou fazer trades. Eu acho que todo mundo merece um descanso e essa semana foi tensa, né? E 4 horas da tarde a gente volta para tentar entender o que o Fed falou e para tomar decisões um pouco mais embasadas. Tranquilo? Então é isso, um forte abraço e até mais à noite. Vocês já podem deixar aqui as altcoins que vocês querem. Vamos fazer de algumas hoje e de outras amanhã, tá bom? Então já pode deixar aqui algumas altcoins para hoje. Um forte abraço e até mais à noite. Vamos colocar a musiquinha pro Fed se sensibilizar e ajudar o Bitcoin aí. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Tone vai say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out. Bottomed out, Novogratz is bullish. Bottomed out, Tone Weiss is bearish. Bearish positive 1300. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.